eu leve o amor, onde houver ofensa, eu leve o perdão, onde houver discórdia, eu leve a união, onde houver dúvida. eu leve... Salve grande Antônio. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Querido Santo Cruz, abençoai e protegei a nossa família, conservai-nos sempre unida no amor, assisti nas necessidades temporais e afastai dela todo mal. Ensina Maria, pode escutar, desperta teus filhos, seu Pai quer falar. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Vem, Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quando eu me entendi, minha mãe já festejava São João. Aí minha mãe festejou até o dia que Deus tirou ela. E ela pediu para um filho meu ficar festejando. Eu tenho o maior prazer, o maior orgulho de festejar São João, viu? No dia 24. Ele faz tudo dele, se ele pudesse, ele fazia de tudo que existisse para ele fazer para São João. Eu iniciei na questão de querer celebrar um santo. A Dona Maria, minha vizinha, rezava a Nossa Senhora do Egito e eu achava muito interessante aquela reunião de pessoas na casa. Então eu disse, eu preciso rezar um santo, agradecer as graças alcançadas por um santo. E lembro que na época tinha aqui na casa da minha avó um santo pequeno, bem pequenininho mesmo, tamanho do dedo, chamado São Francisco. E aí eu digo, não, eu vou celebrar São Francisco de Assis. E foi assim que eu decidi. Dali em diante comecei a rezar São Francisco, só que eu não queria rezar só um dia, para mim era pouco demais. Então eu disse, não, vou fazer o tríduo, novena também era demais. Então vou rezar o tríduo de 1º a 4 de outubro, os 3 dias e a festa. Então, a nossa devoção começou quando mamãe, no parto do 13º filho, teve dificuldade, que antigamente era parteira, né? Que faziam os partos aqui na cidade, que médicos só existia um, nem sei. E ela teve dificuldade e fez uma promessa a Santo Antônio. Como era o 13º filho, se ele nascesse são e ela tivesse êxito, que não viesse a falecer, outra coisa qualquer, que ela então rezaria, enquanto ela fosse viva, a trezena de Santo Antônio. E aí o Zé nasceu, felizmente, e nasceu bem, e ela teve um parto normal, e daí então, a partir do ano seguinte, ela começou a rezar a trezena de Santo Antônio. Baseado em 1970, eu tinha 10 anos, né? E aí eu peguei tosse braba. E aí meu olho envermelhou, ficou só aquela mancha de sangue, né? E aí, naquela época, era poucos os recursos, né, que tinha, né? Eu usava mais era o leite de peito com arruda, né? E tinha uma tia minha no município de São Lourenço, no Piauí, que festejava Santa Luzia. Aí minha mãe disse, se ficasse bom, a gente ia lá para reza, né, de Santa Luzia. Aí passou um vendedor
uma época, pessoal que vende quadro, vendendo uns quadros, e tinha um quadro de Santa Luzia e minha mãe comprou e me deu. Eu sempre fazia assinatura dos folhetos, dos boletos para cooperar, dos padres que mandavam. Um certo dia nesse boleto chegou essa medalhinha, nunca tinha visto falar em São Bento. E quando eu recebi, eu me toquei, eu acho que tá precisando dele. Me toquei, me interessei muito. Aí com essa medalhinha eu comecei a rezar. Sempre vi um boleto explicando a vida daquele santo. Aí eu comecei a ler sobre ele, aí gostei muito. Passei a procurar em Salvador se tinha as orações dele, se tinha como era a novena dele e tudo. Eu nunca consegui. Terminei encontrando. Foi aí que comecei a fazer a novena da senhora, eu, Dona Ivone, mamãe e outras pessoas, os vizinhos aqui. O Remanso Velho, a casa da gente era vizinha à casa da Dindinha Carmen, do Sr. Antônio Bernardino. E eles festejavam Santo Antônio. Aí a gente rezava os 13 dias, no final tinha fogueira, com muitas brincadeiras que ela fazia, sabe? Era bem tradicional o Santo Antônio da Dindinha Carmen. Quando ela veio aqui para o Remanso, ela fazia também, a gente ia lá rezar com ela. A Gonça não ficou mais querendo fazer de noite, fazia de dia. Aí a gente passou a fazer, não, vamos fazer aqui em casa. Porque a gente já tinha devoção muito grande desde que a gente nasceu. Que foram os vizinhos assim. Era como irmã de minha mãe. Como se fosse, sabe? Do Remanso Velho. A casa era pegada e a gente tinha toda a liberdade com ela e ela com a gente, sabe? Mamãe saía e ela quem tomava conta da gente. Aí meu pai construiu uma casa nova na rua da frente, mas o apoio da gente era lá na casa dela. E na minha casa, minha mãe, Florzinha Libório, papai, doutor Libório, eles eram devotos numa fé muito grande, no amor, no carinho, no respeito muito grande à Nossa Senhora Aparecida. Eu toda a vida tive uma fé especial à Nossa Senhora Aparecida. A história dela eu acho linda. Paz e tranquilidade que eu sinto quando falo em Nossa Senhora Aparecida, porque eu tenho fé e ela tem respondido demais aos meus pedidos. Vinde Espírito, nossas almas renovar sobre os feitos que criaste, tão celeste. Fazer tua vontade pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Isso já vem muito tempo e eu sou apaixonada por São Bento. Todo ano eu faço a novena dele. Eu já consegui muitas graças com ele. Eu acho que todas as vezes que eu peço a ele para interceder junto a Deus, para mim, qualquer coisa, ele me ajuda. Para mim é um santo muito forte, não conhecia de jeito nenhum e logo eu consegui uma graça com ele. Quase 30 anos, uns 28 anos mais ou menos. Aí, quando ela faleceu, aí a gente começou a fazer aqui em casa. E aí todo mundo é devoto e alcançamos muitas graças com Santo Antônio, certo é isso. Aqui, se você chegar ali para o Luiz Eulário e perguntar qual a devoção dele com Santo Antônio, ele lhe diz. Porque a gente vai passando. A passou até por dentro, né? Se vai passando. Toda a aflição da gente é Santo Antônio. Mas foi uma coisa que foi trabalhada de criança, de pequena gente. Eu fui numa excursão de Petrolina, nas cidades históricas da fé. E lá apareceu uma erisipela em minha perna. E passei 15 dias com essa perna vermelha, tomando remédio. Mas não deixei de ir uma das cidades da fé. Todas que foram designadas eu fui. E não tive nada. E aí eu fui aperfeiçoando a reza no passado tempo, né?
Comecei com esse santo pequeno, nada de procissão, depois já coloquei a procissão, depois ganhei santos diversos, de diversos tamanhos, e assim vai ao longo da história pelos 12 anos. Primeiro se deve a tantas coisas da vida que a gente passa, né? Passei por muitos momentos difíceis, separação do pai doente, né? Então tive muitas tribulações. Queria agradecer, louvar a Deus todos os anos, por eu ser quem eu sou, por eu ter enfrentado tudo que eu enfrentei, por eu ter superado, por termos vencido juntos. Quando eu vim morar aqui em Remanso, 1991, já casado, a avó de minha esposa, da Leila, festejava também Santa Luzia, porque ela tinha perdido um olho na época que pegou sarampo. Aí ela festejava, e a gente, todo dia 13, frequentava, né? A reza. Aí a avó dela chegou a falecer, aí eu passei a festejar assim, os dias 13 de dezembro aqui em casa, né? Com fé em Deus, quero continuar. Como eu tinha essa devoção à Nossa Senhora Aparecida, desde a minha criação, na minha casa, com minha mãe e minha família, aí fortaleceu. Parece que ela me acompanhou em todos os lugares que eu fui rezando, cantando. Então eu cheguei aqui em Remanso e calmamente aí essa viagem foi em 2008. Em 2009 eu comecei a fazer até hoje. Casávamos em família, a família toda e os vizinhos, que sempre chegavam e convidavam, e eles iam ou iam espontaneamente e tal. E aí começou a nossa devoção. Começou do Remanso Velho, veio pro Remanso Novo, e do Remanso Novo Deus tirou minha mãe e passou aqui pro sítio do Manteiga. E com muito orgulho a gente festeja São João, viu? 80% no olho esquerdo. A médica me falou lá em Teresina, se não tivesse achado a veia do olho, tinha dado um derrame cerebral. Fiz tratamento. Foi uma glória, né? Porque se tivesse dado um derrame cerebral, não estava contando a história, né? Eu sei que nunca transforma em trabalho, como também todas as coisas necessárias para poder viver neste caminho e admirar bem os filhos que Deus nos dá. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. No dia que eu não faço, eu não me sinto bem, tenho de fazer. Meu São Bento, depois aí passei a fazer Santo Antônio a pedido de Ivete. Me deu um de presente, pediu também para fazer. Muito tempo depois é que eu vim encontrar as medalhinhas dele, vim encontrar o devocionário dele, que eu não achava. Como nós somos 13, então cada noite nós dedicamos a um dos irmãos, por ordem de nascimento. O último, do dia 13, é o Zé, porque quando ele completou um ano, ela começou a rezar, a trazer de Santo Antônio. Mamãe faleceu e nós continuamos rezando aqui. Aí a gente mandou fazer os livrinhos, aí a gente acompanha nesses livrinhos as orações, tem a leitura da Bíblia, canto, responde. Nossa novena, a Papa procurou modificar justamente para ser uma novena participativa por todo mundo. Porque quando leve. tem muito canto, ela fica mais leve. Nossa novena é no máximo meia hora. Vinde Espírito Santo, vinde, da poderosa em Deus, da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Quando estava na pandemia forte, eu arrumava aqui a mesa com flores, toalhas bonitas, vela, tudo. Rezava às 9h. Como eu rezava para o povo, eu rezava aqui em família. Meu pai teve acamado, meu pai teve até desenganado, né? Então foi uma maior graça. Diversas pessoas com problema de saúde, pede oração, peço a ele e graças a Deus a gente tem uma devolução
positivo. E no início era poucas pessoas. Então quando eu coloquei São Francisco na rua, eu sabia que ia aumentar o volume. A procissão também levanta muita gente, tira muita gente de casa e esse é o intuito. Um dia fui lavar roupa lá no Rio. Ô, procissão, eu acho que eu não vou viver não, né? Não tem um Antônio não gosta de falar e é todo cheio de coisa. Não, vai tirar ele com jeito. É só você se pegar com o Santo Antônio. Como é que eu faço, Cidão? Não vai ficar bom. Aí quando você pode chamar ele, nós vamos festejar agora Santo Antônio para nos ajudar, para nós ter dinheiro, para nós cuidar da roça bem direitinho, para nós ver o que é que faz. Tá bom. Aí eu tinha um pilãozão grande. Quando era no dia da reza, ele dizia, já vou talvez de molho para me pisar amanhã, para ajeitar. Ele pisava para fazer cuscuz. Hoje ficou bom, acabou. Quando era dia de Santo Antônio, quando entrava a semana, ele dizia, olha aqui o sol, olha aqui as velas, olha aqui já tem a rapadura. Vamos rezar para Deus nos ajudar. Depois que eu estou rezando Santo Antônio, eu não fiz mais nem grito.